Olá, pessoal. Eu sou Valmice Luz, professora de matemática e práticas experimentais de matemática, mais conhecida como PREMA. E esse ano eu estarei trabalhando nas primeiras séries, em especial nas turmas 1305, 06, 07, 08 e 09, nas turmas 1301, 1302, 1303 e 1304. É a professora Cristiane quem estará responsável por essas turmas. Mas, como a gente vem trabalhando em parceria desde o ano passado, nós professores, decidimos que a cada RE postado, a cada roteiro de estudo postado, nós vamos estar revezando. Em alguns roteiros será aulas gravadas por mim, professora de matemática, Valmice Luz, e em outros momentos vocês também terão as videoaulas da professora Cristiane, tá bom? Então não se preocupe quanto a isso, para que também haja uma troca de experiência e que vocês possam ter não somente a linguagem ou a forma que a professora Valmice explica, mas também conhecer e explorar o conhecimento e a forma pela qual a professora Cristiane também trabalha com a matemática, tá bom? Então, para início aqui, eu achei interessante destacar a vocês que a gente começa a estudar matemática no ensino médio pela teoria dos conjuntos. Isso aqui é muito importante pelo seguinte, porque a teoria de conjunto nos traz a noção do que é um conjunto, pois ela é muito importante porque ela consegue exprimir os conceitos, reunir todos os conceitos da matemática e não menos que isso. Então, essa ideia, a noção de conjunto, é muito importante, tá bom? É importante que vocês fixem na mente de vocês, que vocês busquem mais conhecimentos além dessas videoaulas, para que vocês possam estar assimilando da melhor maneira possível sobre a noção de conjuntos, tá bom? Então, acompanhe aí comigo. Observe aqui que no item 1 eu destaquei que na teoria dos conjuntos existem três noções que são aceitas sem definição. Ou seja, eu posso pegar três noções que me dão uma ideia de algo, de determinada situação, e essa noção, ela acaba se tornando, entre aspas, acaba sendo como se uma verdade, tá bom? Porque ela não precisa de uma definição, porque ela já é bem clara, já é bem explícita. Por exemplo, quando se fala de conjuntos, eu não consigo definir exatamente o que é o conjunto, mas eu consigo ter uma noção que um conjunto ela é uma coleção qualquer de objetos chamados de elementos. E esses elementos já está aqui destacado no item alternativa B, tá? Esses elementos, eles vão estar fazendo parte, ou estar dentro do conjunto da qual você está trabalhando, tá bom? E também, destacou aqui também a questão da pertinência entre o elemento e o conjunto. É importante isso aqui, tá? Eu vou até marcar aqui para vocês, esse item C, que essa relação de pertinência entre o elemento e o conjunto é aquela questão do pertence e não pertence. Vocês já trabalharam isso no oitavo ano, no sétimo ano. Quando você diz que um determinado elemento pertence ou não a um determinado conjunto, a uma determinada situação, tá ok? Então é muito importante que a gente tenha isso em mente. Primeiro, o conjunto, tá? Está destacado aqui. E esse conjunto pode ser representado por chaves ou por diagrama. E ter a ideia de que dentro do conjunto nós podemos ter elementos ou não, tá? Quando há uma situação na qual o conjunto ele é vazio, significa que dentro do conjunto não se tem nenhum elemento. Então, esse conjunto, eu vou chamar um conjunto V qualquer, vou até colocar do ladinho aqui, ele pode ser representado assim, ó, como um conjunto, desculpa aqui o desenho, como um conjunto vazio, tá bom? E, professora, é só dessa forma que eu posso representar um conjunto vazio? Não. Eu também posso utilizar simplesmente o conceito aqui, ó, das chaves. Deixa eu marcar aqui. Sim, sem nenhum elemento dentro. Isso significa que também o meu conjunto é vazio. Tá ok? Aí eu coloquei um exemplozinho básico para que vocês possam estar assimilando melhor. Eu peguei aqui nesse primeiro exemplo, tá bom? Deixei bem claro aqui, deixa eu só apagar rapidinho aqui, porque senão o nosso vídeo fica muito longo, né? E eu vou precisar desse espaço para estar fazendo alguns rascunhos. Eu peguei um exemplo aqui que nos dá uma ideia de conjunto, tá? Nesse exemplo diz assim, o conjunto B dos números primos. Quando eu falo assim, eu digo, gente, olha, eu quero que vocês construam um conjunto B dos números primos. Primeira coisa que eu tenho que ter em mente, todo conjunto numérico, aliás, todo conjunto matemático, ele é escrito ou representado com uma letra maiúscula, tá ok? No caso aqui, eu utilizei o B
para representar o conjunto dos números primos. Ele não pediu o conjunto de todos os números primos, ele pediu o conjunto dos números primos. Ele deixou em aberto, então eu posso colocar alguns números primos aqui. Eu posso adicionar ou colocar alguns elementos dentro desse conjunto, desde que esses elementos sejam primos. Eu coloquei aqui o número 2, o número 3, o número 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Professora, mas por que a senhora colocou os números primos? Já para a gente estar relembrando aí os conteúdos já passados, há algum tempo, eu sei que o ano passado não foi fácil, mas a gente pode relembrar aqui. O que são números primos? Que são aqueles números que são divisíveis por 1 e por ele mesmo, né? No caso do número 2, ele divide por 1 e divide por ele mesmo, que é o próprio 2. O 3 divide por 1 e por ele mesmo, e assim sucessivamente. Aí vem uma pergunta, professora, na sequência aí após o 7, não teria o 9? Não, porque o 9 ele não é um número primo, ele é um número ele é um número ímpar, mas ele não é um número primo. Às vezes a gente tem essa mania de fazer essa associação, né, entre números ímpares e números primos. Mas não, o 9 ele não é um número primo porque ele é divisível por 1, ele é divisível por ele mesmo, só que também ele é divisível por 3. Então aqui nós representamos através aqui de chave, tá? Os elementos do conjunto B. E nessa outra forma aqui, até coloquei um ou aqui, ou podemos também representá-los assim. O conjunto B, com os elementos 3, 2, nem ficou na ordem, tá? Mas não importa, porque a gente só está identificando os elementos. O número 3, que é primo, o número 2, o número 5, o número 7 e o número 11. Então, com base nesse exemplo aqui que nós acabamos de ver, que é o exemplo do conjunto B, representado por alguns números primos, eu posso fazer uma análise, tá bom? A gente pode estar analisando algumas situações. Eu posso analisar elemento por elemento em relação ao conjunto. Eu peguei o número 2 aqui e fiz essa relação de pertinência. Eu posso concluir que o número 2, aqui ó, o número 2, ele pertence ao conjunto B. Diferentemente do elemento 9, que é o número 9, eu não posso ter essa mesma conclusão. Eu não posso dizer que 9 pertence a B, porque 9, eu já falei para vocês, o 9 ele não é um número primo. Então, eu destaquei aqui, eu usei o símbolo que 9 não pertence a B. Então, essa é a relação de pertinência existente entre o conjunto, tá? Você vai utilizar os símbolos pertence e não pertence para analisar os elementos e não os conjuntos. Você vai analisar os elementos em relação aos conjuntos. Outro exemplo básico que a gente tem no dia a dia, por exemplo, não falando de matemática, mas eu poderia determinar um conjunto aí das estações do ano que nós temos no nosso Brasil, né? Eu poderia aqui dizer que um conjunto das estações do ano, representado por V, eu poderia utilizar aqui um Vzinho qualquer, né? Ou vou utilizar um E. Esse conjunto aqui, eu posso, na verdade, né? Representá-lo assim, ó. O meu E é igual, abre as chaves, vou colocar outono, inverno, verão, primavera. Então, esse é o conjunto das estações do ano. Eu não preciso me restringir apenas ao conjuntos numéricos, tá bom? Então, passando aqui para frente, através da noção de conjunto, de você ter uma noção do que seria o conjunto, não através de definições, mas de um contexto geral, de uma linguagem de fácil entendimento, eu poderia dizer que um conjunto nada mais é do que a reunião de elementos, tá? Ou a reunião de objetos, e esses objetos podem ser chamados de elementos, tá bom? E a noção de conjunto, ela é muito simples e ela é fundamental para a matemática, pois é a partir dela que podemos expressar todos os conceitos matemáticos. Quanto mais você entende sobre a noção de conjunto, fica mais fácil de você ter uma assimilação melhor dos conceitos matemáticos. Vamos passando aqui para frente para continuar a nossa explicação. Nós também temos aqui outras formas de apresentação, tá ok? Vamos aqui. Outras formas de representação de noção de conjuntos. Eu posso representá-los também através de propriedade ou condição. Mas como seria isso, professora? Para a gente entender melhor, nós vamos aqui destacar e analisar o exemplo 1, tá bom? Vamos analisar esse exemplo 1.
para depois estar analisando outro exemplo. Vou marcar aqui para vocês. O exemplo 1 diz assim, ó, ele nos dá a condição. A é o conjunto dos números pares maiores que 0 e menores que 15. Então, ele já me deu uma noção. Ele disse que o conjunto A são os números pares, e esses números pares eles vai ser maior que 0 e ele vai ser menor que 15. Então, nesse intervalo aí de 0 a 15, eu tenho alguns números pares, sendo eles 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Então, eu tenho 7 elementos dentro do conjunto A. E esses 7 elementos, eles satisfazem a condição. Ele diz, é um conjunto A que vai ter somente elementos pares. E que esses elementos pares, eles têm que ser menor que 0 e tem que ser, ele tem que ser maior que 0 e tem que ser menor que 15, tá bom? Então, está aí representado através da condição. Nós também temos a representação pela propriedade dos elementos. Primeiro nós falamos que ele é representado pela condição e depois podemos falar que ele é representado pela propriedade dos seus elementos. Lá no início ele disse o conjunto dos números pares maiores que 0 e menores que 15. Eu posso pegar isso aqui e representar através da propriedade dos elementos, que ficaria assim, o meu conjunto A é igual a x, tá bom? Esse símbolozinho aqui, ó. Agora eu apago ali. A igual a x, tal que. Esse símbolozinho meio deitado, um pouquinho aí, ele significa tal que. X é par e o 0 vai ser menor que x, porque o 0, ele fala que tem que ser menor, né? Os números pares têm que ser menor que 0. Então, 0 é menor que x e x é menor que 15. Então, tanto essa representação pela propriedade dos elementos, quanto essa representação aqui através da condição, qualquer uma delas que você utilizar, elas estão corretas, tá ok? Então, vamos deletar aqui mais uma vez, rapidinho, porque o tempo não nos espera, né? E nós vamos ter o exemplo 2. No exemplo 2, ele diz assim, ó. Primeiro, a condição. Eu tenho um conjunto B. E esse conjunto B é o conjunto dos números naturais ímpares, menor que 20, tá bom? Então, esse conjunto, ele fica representado através dos elementos da seguinte maneira. Eu tenho a condição, então eu vou representar através dos elementos. Aqui, ó. Né? Deixa eu marcar direitinho aqui. Então, vamos ter o conjunto com os seguintes elementos. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17 e 19. Professora, como é que eu sei que são esses números? Através da condição. Ele fala que os números naturais, primeiro eu sei que todos esses números são naturais, depois ele fala que além de ser naturais, eles têm que ser ímpares, e depois, além de ser ímpares, eles têm que ser menor que 20. Então, quais são os números ímpares menores que 20? É o número 1, o 3, o 5, o 7, o 9, o 11, o 13, o 15 e o 17 e o 19, tá bom? E essa forma de representar o conjunto, ele nos dá também a possibilidade de estar representando através de propriedade dos elementos. O mesmo exemplo, tá? Com a mesma condição, só que ele vai ser representado agora dessa maneira aqui. Eu tenho que o meu B é igual a x, e x pertence aos inteiros, tal que x é ímpar e x é menor que 20. Professora, como é que eu vou conseguir fazer essa leitura? Você tem que estar um pouquinho a par dessas linguagens matemáticas, tá? Primeiro vai me perguntar, professora, quem é esse x? Por que esse x está aí no meio? O que ele está fazendo aí? Esse x, ele representa todos os elementos do conjunto B. Então, esse x, que são todos os elementos, ele disse que pertence ao conjunto dos números naturais, porque ele deu essa informação aqui, ó, pertence ao conjunto dos números naturais. E todos esses elementos que pertencem ao conjunto dos números naturais, eles vão ser ímpar, tá bom? E além disso, esses elementos, sendo ímpares, eles vão ter que ser menor que 20. Então, eu consigo montar o meu conjunto através da propriedade do elemento. Então, eu tenho que o meu B é igual a x, pertencente aos naturais, tal que, é interessante lembrar esse símbolozinho aqui, significa tal que x é ímpar e x é menor que 20, ou seja, os elementos que estão dentro do conjunto B é ímpar e esses elementos são menores que 20, tá bom? Essa é outra maneira de estar se representando os conjuntos, tá bom? Eu não vou nem falar conjunto numérico, vou representar os conjuntos de uma forma geral, mais especificamente em matemática. Depois, nós temos, passando aqui para frente, vamos lá, deixa eu tirar aqui, vamos para cá, nós temos
Continuando aqui com as propriedades, tá bom? Nós vamos agora representando os conjuntos através de propriedades ou condições. Nós temos também outra maneira de analisar os conjuntos. Ó, veja a situação aqui. Resolvi aqui destacar para que você entenda melhor. Vamos analisar aqui. Considerando dois conjuntos E e F, ele não fala que conjuntos são esses, tá bom? Então, vamos pensar no conjunto qualquer aí. Um conjunto E e um conjunto F. Se todos os elementos de E do conjunto E, tá bom? Se todos os elementos do conjunto E forem também elementos do conjunto F, nós dizemos que E é subconjunto de F. Ou que E está contido em F, ou ainda que E é parte de F. Você pode usar qualquer uma dessa linguagem que estará correto. Você pode dizer se E pertence a F. Professor, quem é esse E e quem é esse F? São conjuntos aleatórios, conjuntos imaginários da qual nós estamos analisando aqui. Nós não sabemos os seus elementos, quem está sendo representado por esses elementos. Então, vamos pensar no conjunto qualquer E aí. Esse conjunto E, para ele ser um subconjunto do conjunto F, os elementos de E têm que estar contidos em F, tá bom? Olha aqui, até coloquei aqui, ó, tem que estar contido em F. Ou ainda, que E é parte de F. Ou ainda mais representado matematicamente, o meu E está contido em F, tá bom? É interessante lembrar. Está contido, é subconjunto, é parte de F. Qualquer uma das linguagens que você usar vai estar correto, ok? Essa é outra forma de estar analisando nossos conjuntos e a nossa noção de conjuntos. Então, a partir daí, como eu já fui falado aqui, como eu já expliquei para vocês, nós podemos dizer que E é subconjunto de F, E está contido em F, E é parte de F, e sempre lembrando esse símbolo aqui que é interessante, tá bom? Esse símbolo significa está contido, esse símbolo que está entre o E e o F, tá bom? Os elementos de E está contido nos elementos de F. Então, nós podemos representar essa linguagem aqui, ó, através de um diagrama. Eu tenho aqui o meu conjunto F, ele é maior, e tenho o meu conjunto E, que é subconjunto de F, tá bom? Porque os elementos de E também pertencem ao conjunto F. Vamos lá para frente. Eu espero que vocês tenham entendido essa primeira parte aqui. Tudo tentando preparar da melhor maneira possível para vocês. E nós temos agora, não mais não menos importante, a última parte aqui, que fala ainda sobre a representação do conjunto numérico, tá bom? Que ele diz assim, ó, agora vamos considerar uma situação diferente. Se E for subconjunto de F, se E não for subconjunto de F, escrevemos dessa maneira aqui, ó. Ela vai ficar escrita dessa maneira. Deixa eu destacar aqui para vocês, tá bom? Ficar melhor. Se E não for subconjunto de F, eu uso esse símbolo aqui, ó, que E não está contido em F. Nesse caso, para eu saber que o E não está contido em F, eu tenho que observar os seus elementos. Se pelo menos um elemento de E não pertence a F, automaticamente eu já posso afirmar que E não está contido em F. Ah, professora, mas tem 5 elementos de E e somente um deles não pertence a F. Por causa dessa definição, ela garante que ele não vai estar contido em F, porque pelo menos um. Quando a matemática diz pelo menos um, não adianta. Tem que estar completamente. Se pelo menos um não estiver, então esse conjunto não está contido no outro, tá bom? O subconjunto não está contido no conjunto. Coloquei um exemplo prático aqui para vocês, para finalizar. Coloquei aqui, ó, se C é igual a 1, 2 e 3, e o conjunto D foi igual a 2, 3 e 4, então eu posso concluir que C não está contido em D. Como assim, professora? Se eu tenho 1, 2 e 3, e no conjunto D eu tenho 2, 3 e 4. Observem que no conjunto C nós temos o elemento 3, tá? E esse elemento 3, nós podemos concluir, pela relação de pertinência, que 3 pertence ao conjunto C. Porém, esse mesmo elemento 3, ele não pertence ao conjunto D. E diz aqui na definição que se pelo menos um dos elementos não pertence ao conjunto, então o conjunto o conjunto D não vai estar contido no conjunto C. Tá ok? Então, nesse caso, nós podemos concluir, então, tá? Nós podemos concluir direitinho aqui essa parte. Deixa eu marcar com o pincel.
que D não está contido em C, tá bom? Então, para lembrar os símbolos, está contido, e o outro símbolo cortado não está contido. Em relação aos conjuntos. Agora, quando se fala em relação aos elementos, nós utilizamos pertence e não pertence, tá bom? Esse aqui é para analisar os conjuntos e esse aqui é para analisar os elementos do conjunto. Muito obrigado pela atenção de todos. Essa foi a nossa aula de hoje e que possamos ter um bom retorno do ano letivo. E nas próximas aulas a gente vai estar melhorando ainda mais a nossa tecnologia, a nossa forma de comunicação com vocês, tá bom? Qualquer dúvida, nos procure pela plataforma no colégio, deixando as suas dúvidas. A gente vai estar respondendo todas as quinta-feiras. Daqui a uns dias eu estarei disponibilizando o meu WhatsApp para dúvidas também dos alunos, tá bom? E é isso aí. Boa sorte, bons estudos e até a próxima. Fiquem com Deus.